Último dia do ano da graça de 2024. Mergulho em si, hoje, aqui no Rio São Francisco, entre Juazeiro e Petrolina, tem muito a ver, né, com o rito, tem muito a ver com o sagrado, tem muito a ver com transcendência, tem muito a ver com cuidado também, né? Tem muito a ver com ascese, né? Mas isso tudo, né, vai estar de uma certa forma integrado ao tema que eu falei, né, no nosso vídeo anterior, na apresentação do projeto Mergulho em Si. Tem a ver com o movimento. Então a temática que nós vamos abordar hoje é movimento, diálogo e eterno retorno, tá? E movimento, diálogo e eterno retorno, portanto, daqueles elementos que eu trouxe, né, do que tem a ver esse mergulho em si de hoje, né, de cuidado, de ascese, né, enfim, disso tudo, tá? Então a gente hoje vai estar fazendo um nado mergulho, né? Até a gente já nadou mais ou menos o que, uns 500 metros, e agora a gente vai até ali a ponte, né, Juazeiro Petrolina, mais precisamente na Ilha do Fogo. Assim será necessário querer bem a si mesmo, nada mais desejar, a não ser este eterno retorno, esta aranha, o luar, este instante e eu mesmo, a eterna ampulheta será sempre virada outra vez, e você com ela, e você com ela. Estava falando, né, sobre o movimento, principalmente a ideia de movimento como o ir e vir, né, como algo que vai e que vem, né, como o movimento das ondas, por exemplo. Então essa ideia de movimento como um jogo, portanto, né, um jogo do vai e vem. Essa ideia do movimento como um jogo que vai e vem tem implicações interessantes, porque o jogo, né, que esse fenômeno do entre, né, porque o jogo se constitui não só por alguém que joga, né, pelo jogador, né, nem tampouco apenas pelo jogo em si, né? O jogo é sempre um jogo jogado por um jogador que joga um jogo. Então o jogo ele só pode ser apreendido, né, por esse movimento, certo? Do movimento do jogador que joga um jogo. É esse entre, né? Esse entre algo que não está no jogador em si, algo que não está no jogo em si.
mas está nessa experiência do entre, que só pode ser apreendida nesse movimento do vai e vem. Portanto, a experiência do jogo, né, ou a experiência do movimento, ela provoca, digamos assim, né, ou ela desencadeia, ela provoca algo que transcende, né? Ou seja, não é algo que esteja nem de um lado nem do outro, né? É algo que transcende, é uma experiência de transcendência. A experiência do jogo ou a experiência do movimento é uma experiência de transcendência, né? Uma experiência que vai além, né? Justamente por não estar localizado em um e o outro, essa experiência que vai além, né? Ela só acontece no movimento. E a gente poderia também dizer que a experiência do jogo, né, do jogo enquanto movimento, é uma experiência também de transformação. Então, voltando, né, a metáfora do nosso projeto Mergulho em Si, que é essa coisa do mergulhar, né, do emergir, do estar dentro, estar fora, entre aspas, também aponta, né, para essa ideia do movimento, para essa ideia, né, do ir e vir. E de um modo muito semelhante, né, a gente vai encontrar esses mesmos princípios no diálogo, tá? Então, o diálogo ele só se dá, né, nesse encontro de um ser, né, com o outro, inclusive podendo ser ele mesmo. Então, o diálogo não é uma coisa que depende exclusivamente de um ser, né, mas ele depende justamente da abertura e dessa relação. Ao mesmo tempo que essa abertura e essa relação não se dão em um vazio, né? Se dão por meio de parceiros de relação. Então, o diálogo seria justamente aquilo que atravessa, né? É aquilo que atravessa. E de modo semelhante àquilo que a gente estava falando sobre o movimento, né, sobre o jogo com o movimento, a transcendência, a experiência do diálogo, que é no limite, né, uma experiência de movimento, que é no limite uma experiência de jogo, a experiência do diálogo, ela é transformadora também, né? Porque aquilo que nos atravessa, né, portanto, o diálogo que nos faz atravessar, portanto, que nos faz transcender, né, permite essa outra experiência, né? Então, o que acontece comigo numa relação de diálogo, ou o que acontece com o outro numa relação de diálogo, é um acontecimento de transcendência. Então, o que eu acesso a partir do diálogo não seria possível se não fosse o próprio diálogo. E aqui tem também uma coisa assim muito interessante que eu comentei, né, sobre a ideia do eterno retorno. Em Nietzsche, notadamente em Nietzsche, né, o eterno retorno, apesar de ser algo cíclico, né, e aí podendo inclusive ter referência à ideia de eterno retorno na perspectiva do Schopenhauer, a diferença é que o eterno retorno, e aí a gente está falando cíclico, a gente está falando de movimento, né? O eterno retorno, né, em Nietzsche, está muito mais sensível
a força que vem, né? A força que revém, a força que renasce, né? A vida que reaparece, ainda que cíclica, né? É um aspecto, vamos dizer assim, positivo, não positivo, mas um aspecto mais afirmativo, né, para ser mais preciso, é justamente essa ideia de que nesse movimento, nesse cíclico, a força, ela revém, a vida, ela renasce, né? A vida, ela renasce nesse eterno retorno, né? E aí, um outro ponto também importante é que, nessa ideia do eterno retorno de Nietzsche, é que há uma espécie de um abraçar o destino, né? Um sim ao destino, a todas as coisas, né? Inclusive aquelas coisas mais pesadas, mais doloridas, né? Há um abraçar esse destino, ou seja, o eterno retorno das coisas que vão sempre se repetir, né? Que são sempre cíclicas, como a vida, como a morte e todos os acontecimentos entre a vida e a morte, passando por dor, por sofrimento, mas também por prazeres, né? Por N tipos de alegrias. Então, a vida como um todo, ela é abraçada, há um grande sim desse movimento, né? Então, a vida, ela é abençoada, né? Em todo o seu movimento. E se a gente para pensar assim a ideia de eterno retorno, nessa perspectiva do movimento, né? Nessa perspectiva do jogo, né? Desse cíclico, né? Desse ir e vir, né? Da vida que emerge, mas também que a vida que entra em declínio, né? E toda a afirmação, né? Dos momentos desse processo, né? A gente também consegue apreender, digamos assim, os sentidos do diálogo também, né? Do diálogo enquanto esse movimento de um parceiro de relação e um outro parceiro de relação, né? Dos desdobramentos dessas aberturas, né? Dos parceiros de relação, uma afirmação desses desdobramentos, né? Mas também as potências, né? Que emergem dessa relação dialógica. Na obra A Hermenêutica do Sujeito, né, de Foucault, tem algo assim muito interessante que ele traz, onde ele faz essa discussão acerca do cuidado de si, né? O Foucault, ele vai observar que a ideia de cuidado, né, e cuidado de si, está muito integrada à própria noção de conhecimento, né? De conhecimento de si, mas conhecimento de um modo geral. E que é tardiamente aí na modernidade que há uma ruptura, uma dicotomização, né, dessa relação, né? E que o cuidado de si, né, que estaria, né, integrado ao conhecimento de si, né, se daria mediante um movimento do sujeito, né, do sujeito que elabora práticas de cuidado, né, que se organiza e que se prepara para esse conhecimento de si. E nesse processo, o sujeito, ele se inventa, né? Ele se reinventa, né? Ele se constrói, tá? E aí tem um aspecto interessante, que é justamente no processo, né, de
conhecimento de si, que é também cuidado de si, isso se dá mediante justamente um processo dialógico, né? Um processo dialógico que vem a reboque tudo aquilo que eu estava falando acerca do movimento, acerca do jogo. Então, o cuidado de si como um processo dialógico, o cuidado de si como movimento, o cuidado de si como um jogo, né? De ir e vir, né? De se reconhecer, né? De se antecipar, de resgatar, de recontar sua história, de se preparar, de se reorganizar, né? Num processo constante, né? De diálogo consigo mesmo, mas de diálogo com o outro e de diálogo com o mundo. E nesse processo de cuidado que se dá também o conhecimento, né? E de modo análogo, lembrando aqui o Gadamer, o diálogo, né? A relação do diálogo com a compreensão. E por fim, uma breve distinção, assim, e aí falar um pouco do movimento, assim, né? Que necessariamente nem todo movimento mesmo, né? Ele é dialógico, nem todo movimento ele implica em jogo, né? Há movimentos que são movimentos repetitivos, né? Movimentos mecânicos. O Ciampa, o Antônio Carlos Ciampa, fala sobre esse tipo de movimento, né? Onde ele aponta que num sentido talvez até heraclitiano, dialético, né? O movimento ele sempre está presente, mas nem sempre o movimento ele é algo que está impregnado dessa dialogicidade, né? Ou dessa ideia do jogo, do ir e vir, né? Porque o movimento às vezes ele é um movimento mecânico, ele é um movimento de simples repetição, né? O Ciampa dá o exemplo da reposição de mercadorias numa prateleira de supermercado. Então, as pessoas consomem lá o pacote, o produto e logo em seguida aquele produto é reposto naquele mesmo lugar. Então não há mudança, há uma reposição. E ele fala disso se reportando à questão da alienação, né? Então na alienação há movimento, mas é um movimento não é um movimento transformador, né? Não é um movimento dialógico, né? Não é um movimento, portanto, de cuidado, não é um movimento, portanto, de conhecimento, né? No sentido do conhecimento, no sentido da compreensão. Então, acho que esse é um ponto interessante aí que depois a gente pode conversar um pouco aí sobre isso.